Boa tarde, Amadeu. E o ano começou assim, viu? Todo mundo na cidade não fala outra coisa. Desde a semana passada, quando houve uma reunião em Timon e o prefeito de Teresina fez um desafio aí e o empresário, dono da empresa Timon City, disse que era possível sim colocar ônibus aqui a R$ 2. Hoje houve uma reunião aqui na sede da Estranhos para discutir esse assunto. Vamos ver como é que foi. Na manhã de hoje, o superintendente, a equipe técnica da Estranhos e o dono da Timon City começaram a conversar sobre meios legais para que a empresa possa operar em Teresina. O empresário Ramon Alves propõe criar a Teresina City para concorrer a linhas que não foram licitadas ainda. Ele quer oferecer o serviço a R$ 2 em ônibus com internet grátis e ar-condicionado. É uma planilha de custo adotada dentro das linhas semiurbana e interestadual. Uma planilha de custo feita dentro dos parâmetros da legalidade, na questão da depreciação de veículo, da questão de salário de funcionários. Não tem dentro daquela planilha os custos, por exemplo, de diretores do CETUT, não tem fardamento de funcionários, não tem depreciação daqueles que já são depredados, e sim, são de frota nova, de carros novos. E que, consequentemente, todo empresário requer que dentro da planilha tenha isso. A Agência Nacional de Transportes Terrestres tem uma planilha com valores diferentes por percursos. Em Teresina, as empresas operam com a chamada tarifa social, em que quem anda menos cobre os custos de quem faz percursos muito longos, já que todos pagam o mesmo valor. A proposta dessa nova empresa é se instalar em Teresina, operando apenas nas linhas que tenham até 25 quilômetros de extensão. O preço hoje em Teresina é R$ 2,50. O Conselho Municipal de Transportes aprovou um reajuste para R$ 2,83, mas isso ainda vai ser avaliado pelo prefeito Firmino Filho. Na semana passada, em reunião em Timon, o prefeito de Teresina fez um desafio. Eu faço um desafio para vocês. Vamos votar em Teresina? Vamos. R$ 2. Eu boto vocês segunda-feira. Não, o senhor não está Segunda-feira eu boto. Está feito o desafio. Segunda-feira. Você está... Pronto, está feito o desafio. Deixa eu dizer ao senhor uma coisa. Mas essa semana tinha na minha segunda-feira começa. A Timon City iniciou suas atividades em agosto e tem 22 veículos percorrendo 12 linhas entre Teresina e Timon. A operação gerou uma disputa judicial, já que outra empresa tem a concessão das linhas. A Timon City transporta, em média, 500 passageiros por ônibus por dia. E anuncia novidades, como abolir as passagens e operar em Timon com tickets diário, semanal e mensal. Os usuários de Teresina aguardam os próximos capítulos de mais uma novela no sistema de transportes urbanos da capital. Pelo menos tem concorrência, aí eles vão baixar o preço. Timon tem ônibus com ar-condicionado e Teresina, uma metrópole com 1 milhão de habitantes, não tem ônibus ar-condicionado. Olha, Amadeu, mas é bom a população botar o pé no freio aí, viu? Muita gente começou a comemorar, mas quando houve essa reunião, que o empresário e os diretores e técnicos da Estranhos foram botar as contas no papel, parece que a coisa mudou um pouquinho de figura. E essa história de R$ 2 já nem existe mais. O que se cogita agora é ter sim uma empresa operando em Teresina num serviço diferente. Seria uma espécie de serviço alternativo, opcional, que iria atender sim com o ar-condicionado e internet grátis, mas em outro valor e em outros trechos. Dr. Carlos Daniel, que é o superintendente da Estranhos, que vai explicar para a gente melhor essa situação. Dr. Carlos, boa tarde. Já não se fala mais nessa empresa operar nas linhas regulares de Teresina com esse valor de R$ 2. Boa tarde, Indira. Boa tarde aos telespectadores da Cidade Verde. O que existiu hoje aqui na S-Trans, nós recebemos a visita do Ramon, que é dono da empresa RA Transportes, popularmente conhecida como Timon City. E ele veio nos trazer uma proposta, baseada numa conversa que foi tida com o prefeito Firmino Filho em reunião anterior na cidade de Timon. E ele veio trazer uma proposta de um transporte alternativo, um transporte, tipo um transporte executivo, para a cidade de Teresina, com vistas a melhorar o transporte. A prefeitura vê com bons olhos. Agora a prefeitura tem que respeitar as normas vigentes no transporte urbano da cidade. Foi feita uma licitação, essa licitação está em pleno andamento
Então nós temos que respeitar leis. Agora, ficamos de estudar, tanto o doutor Ramon como a S-Trans ficou de estudar alternativas para que esse transporte que ele sugeriu. O que é esse transporte? O transporte que o passageiro venha somente sentado nos ônibus, o transporte seja exclusivamente sentado, com ar-condicionado, que também não foi discutido, mas pelo que ficou falado, se subentende que esses ônibus tenham ar-condicionado. Então vai ser feito um estudo de quais as rotas que esses ônibus podem andar, de modo a não interferir no sistema licitado, respeitando as licitações. Então vai ser feito um estudo pela S-Trans e também pelo senhor Ramon, para que traga sugestões, para que se analise, após ser aprovado, esses locais, essas rotas, sejam também definidos valores e ainda assim tem que se entender que terão que ser respeitadas as normas vigentes no transporte urbano da cidade de Teresina. Então, por enquanto, nenhum consenso com relação ao valor que seria o valor estipulado para essa passagem? Não, esse valor não foi discutido. Volto a informar, não se foi discutido, até porque, na ocasião, o senhor Ramon sugeriu que o transporte que poderia prestar à cidade de Teresina seria até 25 quilômetros. Mas nós não estamos tratando de um transporte até 25 quilômetros. Nós estamos falando de um transporte para a cidade de Teresina, de modo a que venha melhorar, que é o que a prefeitura persegue todo dia, o que o usuário quer e, naturalmente, todos os empresários também devem procurar que é a melhoria do sistema de transporte público. Superintendente Amadeu tem uma pergunta lá do estúdio. Pois não, Amadeu? Boa tarde, superintendente. Teresina já teve o sistema do transporte opcional, eram micro-ônibus com ar-condicionados e que tinham itinerários diferentes das linhas convencionais. Mas isso não deu certo. É uma reedição desse projeto? Não, Amadeu. Nós vamos procurar o que é que nós podemos fazer de forma diferenciada. Por exemplo, Teresina hoje precisa reduzir a quantidade de veículos no centro da cidade. Foi sugerido na reunião, por exemplo, se fazer um bolsão de estacionamento afastado da cidade e esses ônibus transportariam diretamente para o centro, para algum ou dois pontos na cidade. Então isso reduziria a quantidade de veículos que viriam para a cidade e os passageiros seriam transportados sentados de forma mais confortável e com mais tranquilidade. Outra pergunta, Amadeu, fica à vontade. No sábado, agora vamos falar sobre o sistema que está aí licitado e funcionando. No sábado, o prefeito anunciou que não vai mexer na tarifa dos estudantes, que vai permanecer 1,05, apesar do reajuste no preço da tarifa, que de acordo com cálculos do Conselho de Transportes, ficaria em 2,83. A prefeitura está para definir isso, fazendo análises aí na S-Trans. A minha pergunta é, quando sai esta decisão e é possível que a tarifa seja arredondada para 2,80 ou 2,70, por exemplo, superintendente? Amadeu, a definição do valor da tarifa é de exclusiva responsabilidade do prefeito municipal, Dr. Firmino Filho. A S-Trans, juntamente com o Conselho Municipal de Transporte, fez a obrigação, preparou uma planilha com os custos e enviou ao prefeito municipal. Cabe ao prefeito definir, assim como ele definiu, que fez um congelamento. Nos últimos 4 anos, eles manteve congelado o transporte de estudante para facilitar o acesso da população à educação, às escolas. Ele vai definir qual será o reajuste na tarifa do transporte urbano de Teresina. Obrigada, então, doutor Carlos Daniel, superintendente da S-Trans, e a gente volta com você aí no estúdio, Amadeu.